Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O ensino típico do cristianismo é que quando você morre, você ou vai para o céu ou para o inferno. E vai estar uma vida eterna no céu como se fosse uma aposentadoria eterna. Irmãos, em primeiro lugar, sabemos que isso não é o que a Bíblia diz, que quando uma pessoa morre, morre. E dormindo, esperamos pela ressurreição. Mas o que é que você fará após a ressurreição pela vida eterna? Será como um lar de idosos? Eu visito pessoas idosas e vejo esses lares em que as pessoas estão completamente tristes, miseráveis, cheios de tédio e de infelicidade. Porquê? Porque não têm um propósito e motivo, não estão fazendo nada. Ora, o que Deus tem planejado para nós é algo muito mais do que isso. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer que você nem consegue imaginar a beleza, a alegria, o gozo do que será. Veja, por exemplo, no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nós, na Igreja de Deus, através da guia e dos ensinos bíblicos e do entendimento através do Espírito de Deus, chegamos a entender as coisas de Deus. Perdão. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus nos dá um certo entendimento, um certo conhecimento do que vamos fazer pela eternidade fora. Vejam também aqui no versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Este pensamento, esta maneira de pensar de Deus, que é a maneira de pensar de Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus, é o caráter, é a maneira de ser como Deus Pai é, nós estamos a aprender conforme vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, hoje, queridos irmãos, vamos então abordar um bocadinho mais. Ora, vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Queridos irmãos, a salvação é dom de Deus. A vida eterna é dom de Deus. Nada do que eu tenha feito, ou você tenha feito, faz para você ou eu herdarmos a vida eterna. Nada. Nada. Não por obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Temos de estar a fazer boas obras. Vamos receber a vida eterna
para fazermos boas obras. Existe um propósito, existe uma meta, existe uma razão de viver. E não vai ser um lar de idosos, cheio de tédio e infelicidade, mas vai ser uma meta, um golo, uma vida eterna cheia de propósito. E sim, irmãos, passamos por dores, temos dificuldades, temos provações. Alguns têm dores físicas terríveis, alguns têm dores mentais e emocionais terríveis. Mas temos que aprender a converter a dor num propósito. Isto é importante, irmãos. Temos que converter a dor em um propósito. Nós passamos por estas dores porque há um propósito para nós virmos a poder ensinar a outros. Então, que género de boas obras é que vamos fazer ou que temos de fazer? Vejam em João capítulo 5, versículo 17. Aí lemos que ambos, o Pai e Jesus Cristo, trabalham. João 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, nós temos que ser como eles. O Pai está sempre ocupado, trabalhando, realizando coisas. Quando Ele der a você a vida eterna, você também terá que trabalhar como o Pai trabalha, como Jesus Cristo trabalha, fazendo boas obras. Então, o que você vai fazer? O ponto que eu estou a mencionar hoje, irmãos, é o que você vai fazer na eternidade depende do que você está a fazer hoje. Depende do que você está a fazer hoje. Veja em Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus 16, versículo 27. Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, na glória de Deus, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de nós conforme as suas obras. Jesus Cristo vai retribuir a você de acordo com as suas obras. Jesus Cristo vai retribuir a mim de acordo com as minhas obras. Isso é a recompensa dos salvos. Irmãos, precisamos de entender que há duas coisas diferentes. Um é o dom da vida eterna. Um dom da vida eterna. É de graça, gratuito. E o outro é um galardão ou uma recompensa de acordo com as suas obras. São duas coisas diferentes. Como membro da família divina de Deus, você compartilhará a emoção de novos projetos, novas responsabilidades, realizações novas e duradouras, a tremenda alegria, gozo de sucesso após sucesso, fazendo boas obras em vez de más obras. Porque essas más obras são tão prevalentes hoje, mas vamos fazer boas obras no mundo da manhã, na vida eterna, pela eternidade. Quando você nascer de novo na ressurreição, você será um membro feliz e obediente, submisso ao governo de Deus, e você será parte do governo de Deus neste mundo. E então você será capaz, será habilitado
porque você está a aprender coisas hoje pela sua experiência, será capaz de administrar uma certa parte desse governo? Pode ser ensino, pode ser guiar uma pessoa, pode ser aconselhamento, mas você vai administrar uma parte desse governo para o benefício de outras pessoas, seres humanos ainda viventes na Terra. Então vamos hoje ver alguns cargos e deveres e responsabilidades do futuro. Ora, vamos começar em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Diz: e eis que venho sem demora, diz Cristo. Eu venho sem demora. E comigo está o galardão. O galardão. A recompensa. Não é só o dom da vida eterna. É um galardão em cima, além da vida eterna. O galardão que tenho para atribuir a cada um segundo as suas obras. O trabalho que você faz hoje vai ser recompensado por Jesus Cristo. Vai receber um galardão, uma recompensa, além da vida eterna. E depois lemos no versículo 14. Na Almeida e corrigida e fiel. Vou ler da Almeida, corrigida e fiel. No versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Isso é uma frase positiva. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. No versículo 15, temos o oposto negativo, que diz: fora dessa cidade ficam aqueles que são os cães, isto é, os prostitutas, pessoas que praticam coisas imorais, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então vemos no versículo 14, aqueles que vão estar na cidade, no reino de Deus, são os que obedecem a Deus. E os que não vão estar no reino de Deus são os que desobedecem a Deus. Os que quebram as leis de Deus. Ora, vejamos também em Romanos, capítulo 2, versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vai haver uma recompensa de acordo com você e nós fazemos. A vida eterna, o dom da vida eterna, aos aqueles que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Sim, a vida eterna é um dom. Mas se você não pratica o bem, você vai perder esse dom. E versículo 8. Mas a ira e a indignação, isto é, não vai ter a vida eterna, aos faciosos e aqueles que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Por isso vemos que é uma questão de obedecer ou desobedecer. Como lemos em Apocalipse 22. É uma questão de obedecer a Deus ou desobedecer a Deus.
E, irmãos, como lemos aqui em Romanos capítulo 2, começando no versículo 11, diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Este é o padrão. Obedece a Deus, vais ter a vida eterna, é gratuita. Desobedeces a Deus, vais perder a oportunidade de ter a vida eterna. Mas, além de obedecer, dependendo das obras que fazes, Deus vai te dar um galardão. Versículo 12. Porque assim, pois, todos que pecarem sem lei, também sem lei, perecerão. Sim, aqueles que não sabem, mas estão pecando, não sabem todas as coisas da lei, mas estão pecando, vão perecer. Deus analisa o coração. Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas sabem que devem fazer isto, mas não fazem. Mesmo que não tenham a lei toda. Estão pecando, sem o pleno conhecimento da lei de Deus, vão perecer. E todos os que com a lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque, versículo 13, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Sim, você é justificado inicialmente pelo dom gratuito de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas uma vez que você sabe isso e que foi liberado, digamos assim, da pena da morte, ou redimido da pena da morte, agora você, uma vez que você saiba disso, você tem que obedecer a Deus. Porque não é só o ouvidor da lei, é o praticante que são justos diante de Deus. Os que praticam a lei é que hão de ser justificados, como lemos aqui em Romanos 2, versículo 13. Romanos 2, versículo 13. Mas sabemos que todos pecaram. É o que lemos em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, todos somos pecadores, mas temos que nos arrepender. Porque o salário do pecado é a morte, como lemos em Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 3. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um dom, é gratuito. Mas tem condições. Tem condições. É um dom. Eu vou dar isto na condição de que vais obedecer a Deus. É gratuito, mas tem condições. Em Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Temos que vencer o mal. Temos que arrepender e vencer. Temos que ser vencedores. Temos que estar a vencer as fraquezas da carne. Em Apocalipse 21, versículo 7. Apocalipse 21, versículo 7. 21, versículo 7. O vencedor herdará estas coisas. Temos que vencer. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Não é simplesmente dizer, olha, aceita Jesus Cristo e continua a viver da mesma maneira. Não, aceita Jesus Cristo, mas agora tem que obedecer a Deus e praticar e mudar e vencer. Obedecer. Porque senão, você está a quebrar as condições debaixo das quais Deus vai dar a você, ou quer dar a você, a vida eterna. O vencedor herdará estas coisas. Você é que tem que fazer a sua parte. Eu é que tenho que fazer a minha parte. Temos que ser vencedores. Com a ajuda de Jesus Cristo e o seu Espírito que Ele nos dá, que procede do Pai, que é o Consolador,
esta ajuda de Deus, o poder de Deus que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne, temos que fazer a nossa parte para nos qualificarmos para recebermos o dom da vida eterna. Você não pode ganhar a vida eterna. Não, você não ganha a vida eterna. É um presente. Mas você tem que ser um vencedor. Tem que estar a vencer. Há uma condição. Mas além disso, além de receber a vida eterna como um dom, também há um galardão. Isso é adicional ao dom. O galardão tem que ser ganhado. E algumas pessoas desempenham um trabalho melhor do que outros e vão ter, ou maior que outros, e vão ter um galardão maior que os outros. Aqueles que desempenham esse trabalho de uma maneira mais agradável para com Deus vão ser capazes de lidar no milénio e na eternidade com responsabilidades maiores. Porque nem todos vão ocupar o mesmo nível de posição no reino de Deus. Ora, a Igreja de Deus, durante os últimos praticamente quase 2000 anos, desde a primeira vinda de Cristo até quando a segunda vinda de Cristo acontecer, que é praticamente, não estou a dizer exato, mas praticamente um período de cerca de 2000 anos, a Igreja de Deus tem passado por vários estágios na sua história, ou várias eras na sua história. E Jesus Cristo, em Apocalipse 2 e 3, está a dizer que conhece as obras destas várias eras da Igreja de Deus e depois dá certas promessas à Igreja de Deus de acordo com essas eras, ou digamos assim, esses estágios da história da Igreja de Deus. Mas também diz que todos ouçam o que o Espírito diz às igrejas, porque nós podemos ter uma atitude, uma maneira de reagir que seja semelhante a uma certa era, ou um certo estágio da história da Igreja de Deus. E por isso precisamos de analisar essas 7 eras ou 7 estágios. Ora, hoje então vamos ver o género de promessas que Deus dá aos vários estágios da Igreja, para você analisar em que género de atitude ou situação você se encontra numa deste modelo de estágio ou neste outro modelo, onde você se encontra, e por isso vamos ler, vamos observar que em cada um desses 7 estágios da história da Igreja de Deus, vemos que existe uma promessa definitiva, definida, registrada aos vencedores dessa era, ou desse período, ou desse estágio da história da Igreja. E uma vez mais, você e eu precisamos de analisar aonde é que nós estamos nestas 7 possibilidades gerais de atitudes ou de maneiras de atuar como pessoas estavam a atuar ou atuaram durante os diferentes estágios da história da Igreja de Deus. Os 7 estágios da Igreja de Deus estão descritos na Apocalipse 2 e 3, que são as cartas de Jesus Cristo às várias eras da Igreja de Deus. A primeira era histórica da Igreja, ou digamos assim, o primeiro estágio histórico da Igreja, está descrito em Apocalipse 2, versículo 1 a 7. Essa é a era após a morte dos apóstolos originais, depois que a Bíblia foi concluída. E vê-se aí, no versículo 2, diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova
os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E por isso diz, conhece as tuas obras. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 6, diz, tens contado, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. E aqui vê-se que Jesus Cristo disse a esta era que conhecia as obras deles e que combatiam as apostasias dos apóstolos falsos. No entanto, vê-se no versículo 4 que negligenciaram uma coisa aqui, diz aqui no versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por isso vê-se aqui que fugiram da perseguição do sistema romano e depois do ano de cerca de 69 depois de Cristo, isto era da era corrente, pararam de proclamar a mensagem do Evangelho da mesma maneira como tinha sido proclamada durante o período dos apóstolos. Mas diz assim no versículo 7, quem tem ouvidos ouça ao que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aí vê-se a recompensa desta era a dizer que, porque venceram e obedeceram, receberão a vida eterna. A segunda era histórica da Igreja, que está em Apocalipse 2, versículo 8 a 11, que é de cerca dos anos 300 a 650 da era corrente, vê-se aí no versículo 9, conhece a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui está a dizer que eram fisicamente pobres e que tinham sofrido nas mãos da conspiração, digamos assim, samaritano, que se tornou uma conspiração romana, que falsamente afirmava ser o Israel espiritual. Ou, noutras palavras, que falsamente afirmavam ser a Igreja de Deus. Mas, na verdade, eram servos do diabo. E depois diz assim, no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tinham, por isso, vê-se aqui, uma certa recompensa. Sim, receberiam o dom da vida eterna, mas tinham que ser fiéis até ao fim, para receber a vida eterna. A terceira era histórica da Igreja está em Apocalipse 2, começando no versículo 12 até ao versículo 17. Isso é mais ou menos a era entre os anos 650 até aos anos 1000 da era corrente. E Apocalipse 2, versículo 15, diz, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas, que eu odeio, como está na Almeida Corrigida e Fiel. E aqui vemos que esta era da Igreja, que é a era de Pérgamo, tinha existido numa época em que o cristianismo paganizado foi finalmente adotado como religião oficial do Império Romano, o qual estava em declínio. A atmosfera morna do compromisso cristão era forte, mas era uma atmosfera morna. E o desenvolvimento dos mistérios pagãos no catolicismo romano cobrou seu preço entre os membros fracos da Igreja de Deus. E por isso foi uma era que se deu debaixo de pressão. Depois vemos aqui no versículo 16 e 17. Portanto, arrepende-te, e se não, venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei
com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E por isso vê-se aqui uma promessa de um maná escondido e uma pedrinha branca. O maná escondido, lemos em João 6, 48 a 50, João 6, 48 a 50, João 6, 48 a 50, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. O maná escondido, o maná que fisicamente não viam, que não se vê, é a vida eterna, escondido em Cristo. E a pedra branca era uma têssera dos tempos antigos, um passaporte para os banquetes pagãos daquela era, e cada convidado recebia uma pedra branca com o seu nome. Então vê-se aqui a promessa que esses cristãos entrariam no banquete de Jesus Cristo, isto é, nas bodas do Cordeiro. Os vencedores, por isso, estarão no reino de Deus. Mas como um grupo, não está aqui a dizer que qualificaram a uma função especial. A quarta era da história da Igreja, em Apocalipse 2, versículo 18 a 29, que é cerca do ano 1000 aos anos 1500 da Era Corrente, vê-se aqui no versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A era de Tiatira foi a igreja perseguida da Idade Média. A igreja de Deus era uma igreja poderosa, as suas últimas obras foram ainda maiores que as primeiras, a igreja estava crescendo e estava a vencer. Mas tinha um problema. Lê-se no versículo 20. No versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vê-se aí que tolerou uma certa apostasia. Essa mulher de Jezabel vê-se aqui também mencionada em Apocalipse 17, versículo 4 e 5. Apocalipse 17, porque uma mulher representa uma igreja, e aqui está a falar desta igreja. Apocalipse 17, versículo 4 e 5. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E isso vê-se que esta Jezabel original, como devem ler, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 a 31, a Jezabel original foi fundamental para a transigência e apostasia durante o período do rei Acabe. Esta Jezabel, que é referida aqui espiritualmente, perseguiu e assassinou a Igreja de Deus durante a Idade Média. E se proclamou profetisa. Não é outra senão a Igreja Católica Romana. Ora, durante o tempo dos valdenses, que é durante essa hora, Satanás inspirou a sua Igreja a decretar Satanás inspirou a Igreja dele, Satanás, a decretar uma inquisição contra todos os que seguiam os mandamentos de Deus e rejeitavam o sistema babilônico aquartelado no Vaticano.
Muitas pessoas inocentes morreram, entre elas membros da Igreja de Deus. Mas muitos facilitaram, isto é, transigiram, deixaram a lei de Deus e aceitaram este sistema para serem poupados da tortura dos inquisidores católicos. Esse problema de transigência, de facilitação, é semelhante ao que acontecerá pouco antes do retorno de Jesus Cristo, quando a iniquidade vai abundar e abunda, e o amor de muitos se esfriará. Em Apocalipse 2, versículo 22, diz: Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulterem, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jesus Cristo castigará esta igreja falsa e aqueles que transigirem vão passar por grande tribulação. No futuro seria a grande tribulação a vir. E por isso lemos em Apocalipse 18, versículo 4, Apocalipse 18, versículo 4, dizendo: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Queridos irmãos, temos que sair deste sistema religioso pagão. Mas essa igreja pagã tem filhos, como lemos em Apocalipse 2, versículo 23. E diz assim: Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Essa igreja tem filhos, igrejas que saíram dessa igreja que nós conhecemos hoje em dia como igrejas protestantes. Continuando então, no versículo 26, vemos aqui a promessa: Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E aqui vê-se um galardão, uma responsabilidade a esta igreja, a este grupo específico, que governarão as nações à volta do mundo. Não está a falar das nações de Israel, mas está a falar de nações à volta do mundo, as nações. E por isso vemos que cada era da igreja tem certas promessas, e umas eras têm promessas um bocadinho diferentes das outras. O ponto aqui é que nós precisamos de analisar as nossas atitudes e perguntar a nós próprios, examinando-nos a nós próprios, para ver aonde é que estamos nestas atitudes. Aonde é que estamos? A quinta era da igreja, que é Apocalipse 3, versículo 1 a 6, que é os períodos de cerca de 1500 a 1934, que é a era de Sardes, diz assim: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esta era da igreja mantinha o nome, mas as obras desta era da igreja não eram perfeitos, não tinham a integridade nas obras. Diz: Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. As obras não estavam íntegras, não estavam umas obras de honradez e de honestidade perante Deus. Era uma era morta. O ministério durante essa era falhou e não proclamou o Evangelho como devia. Essa é uma era de cerca dos anos de 1500 até cerca de 1934, mas dá a entender que possivelmente continua até hoje, porque diz no versículo 3: Lembra depois do que tens recebido e ouvido e guarda e arrepende,
porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão. E esta frase de vir como um ladrão é geralmente atribuída ao tempo, à era do fim, à vinda de Cristo. E diz, e por isso arrepende-te. Vejamos também no versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, só umas poucas pessoas, não é muitas, algumas poucas pessoas, que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. São dignas. Então analisamos, nós estamos a andar de uma maneira para não contaminar as nossas vestiduras, para andarmos de branco. E como diz em Apocalipse 19, versículo 8, estas vestiduras brancas são os atos de justiça dos santos. E depois, no versículo 5, vê-se aqui a promessa a esta era da igreja. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro de vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E por isso diz que vão ter a vida eterna. Mas nenhum cargo definido é mencionado aqui para os membros desta época ou desta era da Igreja de Deus. Depois vamos ver a sexta era da Igreja, que é Apocalipse 3, versículo 7 a 17, que é cerca de a partir dos anos de 1934 e que existe, continua ainda hoje. No versículo 8 diz, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tens proclamado o evangelho do reino de Deus. E depois diz no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Te protegerei durante a tribulação que virá. E depois no versículo 11 diz, venho sem demora. Isso prova que esta igreja vai existir à vinda de Cristo. No versículo 11, continuando a ler, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui vê-se que estes membros desta era vão ter uma coroa especial, uma promessa de governar, possivelmente na sede do governo mundial de Jesus Cristo. Versículo 12. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Por isso é que eu digo, provavelmente na sede do governo de Deus, no santuário do meu Deus. E diz, jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Eles vão ter o nome de Deus gravado em eles. O nome de Deus escrito neles. É possível que seja uma implicação, estou a especular aqui, mas pode ser uma implicação a Apocalipse 14, versículo 1. Apocalipse 14, versículo 1, diz, olha, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Tem o nome de Jesus Cristo e o nome do Pai escrito na mente. Parece, estou a especular, estar a referir-se aqui aos membros desta era de Filadélfia. E depois, no versículo, mais adiante, no versículo 4, diz, estes são os que não se macularam com as mulheres, porque são castos, virgens, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Por isso vê-se aqui uma promessa para esta era da Igreja, que vão ter uma responsabilidade de governar
possivelmente com uma coroa, como diz aqui, na sede do reino de Deus. A sétima e última era histórica da Igreja está em Apocalipse 3, versículo 14 a 22, que seria cerca do século, mais ou menos à volta do ano 2000, ou talvez um pouco antes disso, até agora, que é esta atitude de Laodiceia que existe no mundo hoje em dia, particularmente nas últimas décadas. Em Apocalipse 3, versículo 15, diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Talvez seja uma atitude, digamos assim, arrogante, de muito conhecimento. Depois diz no versículo 18: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim que vejas. Por isso vê-se aqui que possivelmente essas pessoas vão ter que passar pela grande tribulação. E depois vê-se aqui no versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vê-se aqui uma promessa, sentar no trono, mas não vemos uma coroa. Não vemos uma coroa. E por isso talvez, especulando, auxiliando Jesus Cristo diretamente na administração pessoal do seu escritório, digamos assim, espiritual. Então vemos aqui de uma maneira geral essas 7 eras, que são de uma maneira geral as promessas dadas às várias eras da Igreja. Mas a todas elas diz para ouvirmos a mensagem às outras igrejas. Porquê? Porque você e eu precisamos de nos analisar e ver aonde é que a nossa atitude está, em que modelo ou género de era é que estamos. Perdemos o primeiro amor e não estamos a pregar o Evangelho, a ser um exemplo como devíamos? Ou estamos a ceder e permitir certas coisas na nossa vida? Estamos a começar a ceder e a facilitar, digamos assim, certas coisas ao sábado? Ou estamos realmente arrogantes, pensando, olha, estamos bem? Ou, por outro lado, somos humildes e mansos, caminhando no caminho de Deus? Aonde é que nós estamos? Isso é de uma maneira geral. Mas depois, além disso, vemos que haverá responsabilidades individuais dadas aos anjos, porque vimos nestas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3 generalizações de 7 estágios ou 7 atitudes que podem estar prevalentes em nós. Mas cada um de nós, individualmente, vai receber a sua recompensa de acordo com as suas obras. Leia aqui em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Apocalipse 11, versículo 18, diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Quer dizer, pessoas grandes e pequenas vão receber o seu galardão. Vamos receber o galardão individualmente. E por isso sim vemos várias parábolas que Jesus Cristo deu que nos dão um certo ensinamento importante. Vejamos primeiro Mateus 24. Mateus 24. Vejamos aqui Mateus 24. Em Mateus 24 vemos, por exemplo, 46 e 47, versículo 46 e 47. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que
lhe confiará todos os seus bens. E 48 diz: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e começa a maltratar, ou espancar, ou dizer coisas incorretas. Queridos irmãos, aqui está a dizer, tenham cuidado, não fiquem cansados, continuem a ser fiéis até ao fim. Temos que nos manter vencendo sem desistir. Veja também em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 12. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 12. Aí vemos a parábola dos trabalhadores na vinha. E uns trabalharam o dia inteiro e outros trabalharam 1 hora. Aí vê-se que Deus requer aqueles que foram convertidos há mais tempo, requer que mais dessas pessoas, mais trabalho delas. Foram convertidas há mais tempo. Requer deles mais trabalho do que os outros. Mas todos receberão a vida eterna. Por outro lado, em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8, vemos que precisamos de estar a adicionar continuamente às nossas virtudes cristãs. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Queridos irmãos, temos que adicionar continuamente às várias atitudes ou virtudes cristãs. Em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 11, vê-se aí a parábola das minas. Lucas capítulo 19. Versículo 11 a 28. A parábola das 10 minas. E o que vemos aí é que o galardão é proporcional ao crescimento espiritual. E por isso vê-se aí, Deus deu os servos 10 minas, cada um deu o mesmo número de minas. E então, um com uma mina rendeu 10, o outro com uma mina rendeu 5. E assim, o galardão vai ser proporcional ao que vocês fazem, ao que fazemos, com o que recebemos, com as habilitações, com os talentos, com os dons espirituais, as habilitações, as capacidades de fazer coisas espirituais que Deus nos deu. Cada um de nós temos dons espirituais. Por exemplo, a quarta era, a igreja de Tiatara, que diz que vai governar sobre as nações ou tribos. Uns vão governar sobre tribos mais pequenas, outros sobre nações maiores, dependendo das obras deles. Uns vão ser pilares. Por exemplo, diz que vai ser um pilar, quando fala acerca da sexta era, na sede. Então, uns vão ser pilares maiores ou mais, e outros menores. Por isso, a recompensa depende de você e de mim, do que você faz com o que recebeu. Em Mateus 25, lemos a parábola dos talentos. Mateus 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30. E vê-se que, nesta parábola, vê-se aqui que no versículo 21, está aqui um que tinha 5 talentos, e entregou outros 5. Quer dizer, tinha 5 e multiplicou isso a mais 5. Um crescimento de 100%. E no versículo 21 diz: fiel, se é bom servo e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Por outro lado,
no versículo 22, vê-se aquele que recebeu 2 talentos e ele multiplicou esses 2 por mais outros 2. Quer dizer, uma vez mais, um crescimento de 100%. E por isso vê-se no versículo 23. Diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito que te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vê-se aqui que é basicamente a mesma recompensa, porque ambos cresceram 100%. Isto é, uma recompensa em proporção ao que fizeram com o que lhes foi dado. Mas vê-se no versículo 26 a versículo 30, esse servo que não usou o talento, as habilitações, as capacidades, não fez obras com o seu talento físico e, particularmente, talentos espirituais. Que poderia, digamos assim, podemos dizer isto de uma maneira geral, como dons espirituais. Esses que lhe foram dados, essas habilidades, capacidades que tem. Não está a falar de uma pessoa vir a ser um ministro ou pregador, mas está a falar de uma pessoa usar os dons espirituais para edificar ou servir a igreja, como lemos em 1 Coríntios 14, versículo 5. 1 Coríntios 14, versículo 5. Vejamos aqui, 1 Coríntios 14, versículo 5. 14, versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, que vocês pudessem falar em outros idiomas. Muito mais, porém, que profetizasseis, que tivessem capacidade de encorajar e edificar a igreja, dizer às pessoas em conversas como Deus abençoou e encorajar as pessoas no caminho de Deus. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Todos nós devemos de usar os nossos talentos. E por isso aqui, na parábola dos talentos, em Mateus 25, devemos de usar os talentos, as habilidades que Deus nos deu. Mas esses galardões de governar e ter responsabilidades maiores, precisamos de entender que são com a intenção de servir. Em Mateus 20, versículo 20 a 28, Mateus 20, versículo 20 a 28, vê-se aí a descrição de que a mãe de Tiago e João pediu para os filhos dela estarem ao lado de Jesus Cristo. E diz assim, não, isso não está correto, Jesus Cristo disse. E então disse, vê-se aqui esta lição muito importante que deu, no versículo 25 e 26. Disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam. Os governadores, os líderes das nações são dominadores e exercem autoridade. Autoritários. Dominadores, autoritários sobre as pessoas. Não é assim, versículo 26. Entre vós, como cristãos. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, esse entre vós será o vosso servo. O galardão, irmãos, que vamos receber é para servir. Não é para dominar e ser autoritários. E, queridos irmãos, as damas também vão receber galardão, não se esqueçam disso. Em 1 Pedro, capítulo 3, porque espiritualmente não há homem ou mulher. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, lemos, por exemplo, aqui. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa, a vossa mulher, como parte mais fácil, dando honra, tratando-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. As damas são herdeiras
da mesma graça, do mesmo galardão, de acordo com os talentos e conhecimentos delas. Em João capítulo 14, versículo 1 e 2, vê-se que vai haver muitas oportunidades de servir no reino de Deus. Porque diz assim, no versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vai haver muitas áreas de responsabilidade, muitas oportunidades de servir, seja de aconselhamento, seja de educar, seja o que for. Ora, a pergunta, o que é que você vai fazer pela eternidade fora? Deixa-me dizer uma coisa, irmãos. Não vai ser uma aposentadoria eterna, não vai ser um lar de idosos, não vai ser um lar cheio de tédio e infelicidade. Mas vai ser uma alegria, um gozo, uma oportunidade perfeita para você, baseado no seu treino que você está a receber hoje em dia. Será para você uma absoluta alegria, um gozo. Será um trabalho ideal para você, perfeito para você. E você amará esse trabalho como nada que você possa imaginar. Mas depende do que você faz hoje com o que recebeu.